fato que é muito difícil a gente ter um filme maneiro sem ter ali um bom vilão. E uma novela, então, nem se fala, né? Como é que você sustenta meses sem ter um adversário à altura para a mocinha? Então vem comigo que eu vou falar um pouco sobre as vilãs icônicas das novelas. Gente, o Brasil é perito em criar bons vilões, seja na literatura, seja nos filmes e seja nas novelas. E hoje eu decidi focar nesse, que é o principal produto nacional de exportação, que são as novelas que tem vilões também, mas muito mais vilãs maravilhosas. Eu também, assim, fiz um recorte meio 2000 pra cá, porque, gente, é muita vilã. Então eu tô mais falando da que eu acompanhei, das que eu assisti, e vou fazer apenas uma mençãozinha honrosa. As vilãs, elas têm meio que um perfil, assim, na novela brasileira. Não é sempre, mas geralmente a vilã é uma mulher, e ela é uma mulher rica, bem-sucedida, um pouco fina, enquanto a mocinha ou é pobre ou tá ali numa ascensão social. Essa mulher muitas vezes pode ser sarcástica, sem papas na língua, durona, segura de si, principalmente. E isso tem um motivo muito claro. As novelas que derivam do folhetim, que era um estilo de peça literária muito popular no século XIX, que nada mais era do que uma história contada semanalmente e publicada nos jornais, ela é destinada principalmente às mulheres entre 20 e 50 anos. E isso tanto no seu público, mas também suas protagonistas geralmente têm essa idade. Então, para atrair o público, a galera geralmente pensa em alguma outra mulher que poderia rivalizar com essa daí, como uma chefe, uma irmã mais velha, uma mãe, uma sogra. Segundo o pesquisador Arlindo Machado, no livro A TV Levada a Sério, a novela ela vem para substituir o ato edificante de fofocar, né? Falar sobre a vida dos outros, uma vez que as grandes cidades meio que te privam de ter um contato tanto quanto você gostaria com seus vizinhos para poder saber da vida deles. Então, os personagens, eles viram essas pessoas que a gente tem que falar bem, mal, torcer ou torcer contra. E precisa de algo nessa novela para unir a nação e para você torcer para se dar mal ou, no finzinho, torcer para se dar bem, que seriam as vilãs. Tá, e aqui vem minha menção honrosa pra uma que merece, que é da novela Vale Tudo. Eu tô falando da Odete Roitman, que ela tinha aí tudo o que precisa pra ser uma boa vilã. Ela era sarcástica, ela era forte, ela era durona, ela não simpatizava com quase ninguém. Ela era presidente do grupo Almeida Roitman, que era ali o grande centro de discussão da novela, que falava muito sobre corrupção. Vale Tudo é da década de 80, que é uma década que a televisão bombou bastante e que as novelas começaram a ser considerados o principal produto audiovisual do Brasil. E ainda por cima aconteceu outra coisa com a Odete na novela. Ela foi assassinada ali na reta final e a pergunta quem matou Odete Roitman foi um dos primeiros grandes mistérios da televisão brasileira. Agora, uma coisa interessante, a Odete, ela tinha um conflito com várias pessoas, mas principalmente pela sua filha, que ela não largava do pé. E essa filha era interpretada por nada mais nada menos que Renata Sorrah. E falando da Renata, eu tô falando da vilã icônica, eu tô falando da mais icônica no Brasil. Bota aqui nos comentários quem você acha que é a vilã mais icônica de novela, mas eu tenho quase certeza que muitas pessoas apontam para Nazaré Tedesco e sua escada. Senhora do Destino foi um recorde de audiência. A Globo só tinha tido uma audiência assim em 96 com o Rei do Gado. Então passou um tempão sem uma novela de peso até que veio essa daí que já começa com o quê? Roubo de criança. Uma mulher que era garota de programa, era prostituta e querendo enganar o namorado aí pra casar, ela finge que tava grávida. Não tava. Porém a sorte bate na porta dela e, pra azar da Maria do Carmo, ela pega a filha da Maria do Carmo e finge que é a bebê, que ela não tava esperando, que nasceu. E assim consegue enganar o cara. E aí a Maria do Carmo faz sua vida lá, cria sua fortuna, cria seu destino, vira senhora do seu próprio destino, enquanto a Nazaré ali vai se aproveitando de tudo que ela conseguiu com a herança desse cara que ela se casou. Além de uma vida icônica, a Nazaré teve uma morte das mais icônicas quando ela se joga da ponte depois de devolver para sua filha Isabel a sua neta postiça, que ela também estava quase roubando. Então, pra você ver, né? Agora, gente, a Nazaré é icônica. Ela tinha um estilo de roupa muito engraçado, tinha a questão dela jogar geral da escada, tinha as frases dela maravilhosas, a relação
com a amiga dela de Janine, que tinha sido prostituta como ela e sabia do passado dela, então vivia jogando isso na cara. E tem também o meme, né, gente? Após a Nazaré ter existido aí como uma das grandes vilãs de novela, a gente tem também vários memes que foram criados com cenas dela, inclusive essa frase icônica que provavelmente define a sua pandemia. Eu não posso ficar presa. Eu não nasci pra isso. Eu preciso sair. Eu preciso ver gente. Eu preciso bater perna. Agora, vocês lembram quem interpretou a Nazaré no início da novela? Gente, Adriana Esteves, que é quem? Carminha. Se a gente tá falando de mulher que passa a perna em macho pra poder pegar herança, a gente não pode esquecer da Carminha, que passou a perna em, sei lá, todos os homens da novela. Gente, a Carminha, ela começa a novela ali casada com o Genésio, que é vivido pelo Tony Ramos, e tem um caso já com o Max, que é o Marcelo Novaes. Nisso, é claro que ela quer fazer o quê? O que toda vilã quer, né? Embolsar uma boa herança. E aí, quando ela consegue, quando o marido morre, ela pega a enteada e simplesmente joga no lixão. Normal. Depois, ela pega e se casa com o Tufão, que é o Murilo Benício, né? Que foi um ídolo do Flamengo. E pega o quê? Mais dinheiro. A novela tem tantas reviravoltas que eu teria que fazer só um vídeo aqui pra explicar tudo o que acontece nessa novela. Mas é importante dizer que ela bateu vários recordes e ganhou muitos prêmios e que inclusive bateu um recorde muito doido. Ela também foi a novela mais assistida na Reprise, no Vale a Pena Ver de Novo, em todos os anos. Durante a novela, a gente vê ali a vingança da Rita, agora com o nome de Nina, que veio o quê? Pra dar o troco na Carminha. Aí tem várias frases icônicas, como me serve vadia ou como toca pro inferno. Gente, eu posso dizer que a Carminha é o nosso Darth Vader brasileiro, né? Porque se você parar pra pensar, assim como ela jogou a menina Rita ali no lixão, ela também vinha do lixão. E o trauma dela era justamente não voltar para aquilo ali, e foi por isso que ela foi se tornando essa vilã maligna que ela era. E ela acabou se redimindo quando ela salva a Rita Barranina e seu filho e acaba ali, né, pagando por alguns crimes que talvez ela nem fez. E tem um final digno. Eu gostei. E tem uma coisa louca, que a novela ela surgiu na época dos memes, em 2012, quando tava começando aí. Então ela foi uma das primeiras novelas a terem muitos memes com ela. E não Vale a Pena Ver de Novo, quando tava reprisando, a gente tava no auge. Então isso ajudou bastante a novela. Outra coisa legal é que a Nina, ela não era essa mocinha pacata não, ela rivalizava ali, ó, pau a pau com a Carminha, e isso deixava a novela mais interessante. E tipo, é um pouco difícil a protagonista ser interessante assim. Que o diga Alessandra Negrini. Galera, porque na novela Paraíso Tropical, a Alessandra Negrini simplesmente fazia dois papéis. Uma irmã boa e uma irmã má. Já fizeram isso anteriormente. Lá em Mulheres de Areia, com Glória Pires deu certo, nem sempre dá. Mas nessa novela foi uma das vezes que não deu. E não deu principalmente porque a gente tinha ali uma dobradinha de vilões que vou te contar. A gente tinha simplesmente Olavo e Bebel. Pega esse casal, cata esse casal. Wagner Moura em sua única novela de toda a vida, arrasando. E Camila Pitanga Musa nem se fala, né, gente? Tá, qual que é a questão aí? O Wagner Moura, que é o Olavo, ele queria muito assumir o controle ali do Grupo Cavalcante. E ele era parente do dono, ele era sobrinho do dono, o famoso sobrinho do dono, né, galera? Só que tinha ali o Fábio Assunção, que era filho de um caseiro, só que o tio dele gostava mais e tava ali, ó, embora na mesma posição hierárquica que o Olavo, esse outro carinha, que é o Daniel, ele tinha muito mais chances de assumir. E o Olavo não gostava nada disso, e ele ficava armando várias coisas pra esse cara se dar mal e ele se dar bem. E dentre essas coisas, ele quis relacionar o cara com umas festinhas, num prostíbulo. E é numa dessas que ele conhece a garota de programa Bebel. Começa pelos looks icônicos da Bebel, né, gente? Que se esse mundo fosse mais livre, eu tivesse mais cara de pau, era exatamente assim que eu sairia na rua. Fora que eles tinham esse jeito muito maluco de lidar um com o outro, às vezes bruto, às vezes se xingando, se ofendendo. E como diria a própria Camila Pitanga no seu Instagram, se essa novela passasse nos dias de hoje, eles seriam todo dia cancelado, descancelado, cancelado, descancelado. E eu não duvido nada. Mas no fim das contas, eu acho que todo mundo ia se divertir. A minha visão sobre esse casal é que eram dois personagens muito amargurados e ambiciosos, mas que tinham traumas ali no seu passado e eles só conseguiam demonstrar algum amor e empatia um pelo outro. E é assim que eles vão conseguindo sustentar esse relacionamento e é por isso que eles precisam tanto de estar junto. Eu vou falar que eu torcia pra ele o tempo inteiro, até porque eu achava todos os protagonistas da novela um saco.
Mas se a gente tá falando aqui de gente que quer ascender e ser mais rico e controlar grupos, vamos pra outra aqui que já tinha tudo isso. A musa do nosso cinema nacional fazendo um personagem icônico, Bia Falcão. A Bia Falcão, ela é a fundadora do grupo Assunção, que dentre suas empresas tem a empresa de lingerie chamada Belíssima, vulgo o nome da novela. Mas na maior parte da novela, essa empresa é administrada por Júlia, que é a Glória Pires, a neta da Bia Falcão. E ela não para de comparar a neta com a filha dela já falecida e dizendo como Júlia era sem graça, como Júlia não fazia nada certo, como ela não tinha ambição. Inclusive ela fala uma frase pra Júlia que é icônica, que é: Júlia tem o pior defeito que uma pessoa pode ter, ela é comum. E não era só a vida da neta que ela infernizava também não, também rolava o neto dela, que foi vivido pelo Henri Castelli, que vai pra Itália, vive sua vida, despreocupado, casa-se com uma mulher chamada Vitória, que é a Cláudia Abreu, que por acaso era uma ex-moradora de rua, mas quando ele fatalmente morre, a Vitória volta com uma filhinha ali, querendo conhecer a família do seu falecido esposo. E se depara com o quê? Com a jararaca da Bia Falcão. E ela sofre muitas represárias. Inclusive, uma das frases famosas é se dirigir um pouco a ela: pobreza pega. Mudando de gênero, mas ainda ficando nos ricos e poderosos, nós temos aí o Félix, da novela Amor à Vida. Qual que é a do Félix? O Félix, vivido pelo Matheus Solano, ele filho do Antônio Fagundes, irmão da Paola de Oliveira, vulgo Paloma. Ele sempre achou que seu pai dava mais atenção e gostava mais da irmã do que dele, e aí o ranço já se instaura. Não vou dizer que ele estava errado, porque mais tarde se prova que sim. O pai gostava mais da irmã sim e tinha motivos. Mas o Félix, ele vai um pouco além, minha gente. Nessa doideira de roubar bebê, que é uma coisa assim que já ficou claro que as novelas brasileiras amam, a sua irmã Paloma, depois de passar aquele famoso tempo se descobrindo em um grande mochilão, coisa que os ricos fazem, né, enquanto os pobres estão sonhando com isso em empregos subalternos, ela volta, né, de romance ali com um cara bem duvidoso e grávida. O Félix, ele não gosta muito disso não. E aí, pra se vingar da irmã, quando a irmã para o bebê, ele conta que a menina nasceu morta e doa ela ali e joga no lixo. Simples assim, normal. Toda vez que eu brigo com a minha irmã, eu faço um troço desse. E aí, essa é uma das grandes questões da novela, né? Essa criança morreu, essa mãe tá traumatizada com isso. E o Félix da novela, ele é casado, mas muito desconfiam que ele é gay. E o que parecia ser só ali um uso do queer code para ali dar uma audiência do público LGBT, um queer bait. Se você não sabe o que é isso, veja meu vídeo com Gabi Brown, que tá aqui na descrição. Não era não, era verdade, ele realmente era gay, inclusive isso, e ele ser rejeitado pelo pai, ele não se aceitar, ele ter essas questões sobre ele, foi que fizeram ele ficar um pouco mais amargurado, e aí uma das grandes questões da novela. O Félix era o típico bichamar e fazia vários trocadilhos legais, principalmente envolvendo ali questões bíblicas, como por exemplo uns aqui, ó: eu tenho motivos suficientes para acreditar que eu lavei a cueca na manjedoura, ou será que eu dancei polidense na Santa Cruz pra sofrer com isso? Gente, o Félix era ótimo, eu ria com ele sempre. E o final dele é muito bacana. Depois dele perceber ali que muitas das coisas que ele fazia era por essa questão que ele tinha da relação com o pai e também pela rejeição que ele tinha com ele mesmo, ele sofreu, passou por muita coisa, ficou pobre, se redimiu e junto com seu par romântico Nico, protagonizou o primeiro beijo gay da televisão brasileira. Vê se é pouca coisa, não é. Olha que maravilha. E pra finalizar, vem a minha preferida, ou melhor, favorita. A dobradinha Flora e Donatella, pra mim, tá entre as melhores vilãs de novela, se é que eu posso colocar as duas como uma coisa só. Já começa que a novela tem uma das aberturas mais icônicas da vida. Pode colocar de Game of Thrones, de Dexter, de Dark, tudo ali que ela está em cima. Primeiro, com uma música ótima, um tango que fica na nossa cabeça. Segundo, por contarem todo o background, né, toda a história de fundo ali na novela, só na abertura com ilustrações de uma forma incrível, inclusive nas propagandas e na abertura, às vezes aparecia a Donatella como protagonista, às vezes aparecia a Flora para aumentar aí a curiosidade. E o que rolou? Patrícia Pilar, né, que vivia a Flora, e Cláudia Raia, que vivia a Donatella, faziam aí uma dupla sertaneja precursora do feminismo no Brasil, que seria Faísca e Espoleta com seu grande sucesso Beijinho Doce. Só que aí começaram a brigar por causa de macho. Erro rude, deviam ter feito de outra forma e enganado o macho. Mas enfim, a Donatella acaba se casando com ele e a Flora vira amante. Nessas,
a Flora engravida. E nisso o cara é assassinado e todo mundo diz que foi a Flora que fez. E ela é presa e quem cria a filha dela é a Donatella. Então ela sai da prisão pistola falando que vai provar pra todo mundo que não foi ela e ela quer sua vingança e quer ali o contato com a sua filha de novo. Além de todo esse background aí do sertanejo, que é muito maneiro e eles trabalham muito bem, eu gosto muito das alfinetadas de uma com a outra, coisa que só quem tem amigo de infância sabe como é doido uma pessoa que sabe tanto do seu passado e como pode ser perigoso. A Flora com o jeito dela toda sarcástica, né? Sempre alfinetando, sempre provocando. E a Donatella mais bruta, chegando a ser grossa. E as duas ali sempre no impasse, que no fundo, personalidades que se completam. E por mais que no final prove que a Flora realmente era culpada, a gente fica na dúvida por muito tempo. E a Donatella também não era santinha. Ela era também capaz de fazer coisas pra se vingar da Flora, o que eu achei maravilhoso. Eu adoro quando a mocinha vilã, de alguma forma, tem ali um passado juntos e se sobressaem da mesma forma. Eu botei essa novela por último porque ela é uma das minhas favoritas, mas diz aqui nos comentários qual é a sua novela favorita. E lembrando que eu já fiz outro vídeo de vilão, né, gente, aqui, que tá na descrição. E se vocês quiserem outros vídeos analisando outros tipos de vilão, manda pra mim que eu adoro. E se você também não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, que isso me ajuda muito. Tô tentando aí chegar aos 10 mil inscritos e curte isso aqui se você gostou. Valeu, falou!